Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Ian Justino, da Academia.net para Zumbis, e vamos continuar falando mais um pouco sobre validações de domínio usando Partner Specification, tá certo? Na última videoaula foi bastante comentada, vários feedbacks, foi bem legal. E agora vamos falar um pouco sobre essa questão de desacoplar o seu domínio da validação, né? E vamos aprofundar um pouco mais sobre esse Partner Specification. A Specification, é, quando ela foi descrita lá no DDD por Eric Evans, ele dá três atribuições para a Specification. Ele dá uma visão de validação, uma segunda atribuição que é a seleção e a outra que é a criação de objetos, tá certo? Basicamente, Specification tenta dar conta dessas três situações no partner, né? Do jeito que está lá no livro do Eric Evans, ali está uma coisa bem Java Way, né? Uma coisa feita para Java. Você deve levar em consideração que ali foi escrito em 2003, não tinha tantos recursos de linguagem como a gente tem hoje, né? Eram outros recursos, né? E o foco era mais explicar como funciona a questão do partner, né? E eu vi vários exemplos aí na rede usando specification de um jeito bem Java Way mesmo, certo? Então a proposta desse vídeo é apresentar uma forma de implementação do Partner Specification usando os recursos de C Sharp, os recursos mais modernos, já certo? Depois eu gostaria que quem estiver assistindo esse vídeo faça sua consideração, coloque um feedback, você diz o que você acha dessa implementação e vamos tentar chegar juntos a um modelo, ver que talvez satisfaça é, alguma realidade aí de alguém, certo? Aqui você vai lembrar se você assistiu o vídeo passado, você vai lembrar que no meu serviço, aqui vamos pegar aqui um serviço, quando eu ia registrar o usuário, eu vim aqui no locatário e verificava se ele estava válido, ok? Se eu vim aqui no meu locatário, aquele método que existia aqui antes, isValid, sumiu, ok? Mas ele continua sendo chamado pelo próprio objeto, tá certo? É, como é que está acontecendo? A primeira coisa que eu usei aqui foi criar uma classe à parte chamada TenantScope, certo? E eu criei essa classe estática utilizando extension methods para o tipo tenant. E aqui eu faço a minha validação, isValid. Então nesse momento eu desacoplei, tirei, por assim dizer, é, a responsabilidade da minha entidade ter esse atributo, esse objeto de escopo de validação, tá certo? Que repetindo mais uma vez, é uma visão particular minha. Eu não gosto de ter esse atributo como um objeto de valor na minha entidade, uma vez que eu não enxergo ele como um objeto de negócio. Ele é um objeto para ser intermediário, intercambiado no processo. Mas ele de fato não faz parte, na minha visão, é, na maioria dos casos, de um objeto do negócio, do domínio do negócio. Okay? Ele é um auxiliar para essa camada, mas não necessariamente não é um objeto da entidade. Isso na minha visão. Com essa opção, eu desacoplei a necessidade dessa classe ter esse método lá. Ok? Partindo para a questão aqui das três atribuições de specification, eu criei aqui um scope
User Scope, tá certo? E vou mostrar para vocês as três etapas ou as três atribuições de specification, certo? A primeira é a validação, como a gente viu aqui, tá certo? E uma segunda é a seleção. Como é que se dá isso? Lá no livro do Eric Evans, ele mostra um exemplo que um repositório, no repositório você injeta um specification e esse specification vai auxiliar a extrair de uma determinada coleção um, um, uma quantidade de registros baseada nessa especificação. Tá certo? Aqui eu fiz um exemplo bem simples disso, que eu estou querendo logar o usuário. Ok? Nesse logar do usuário eu tenho um método retrieve_user, que eu passo o login e o password. Certo? Nesse retrieve_user, certo? Eu crio uma instância de user com login e password. E aqui eu guardo numa variável essa expressão, verificando o usuário está autenticado, o usuário é autenticado. Se eu vim aqui nesse método, eu vou chegar no meu user scope e vou chegar nessa expressão, certo? Eu vou ter essa expressão que retorna essa function especificando o que é um usuário autenticado. E a partir dessa especificação, posso usar ela lá no meu repositório, certo? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Ele é bem simplista até, na verdade, mas é só para vocês terem uma ideia do potencial dessa abordagem, porque agora eu posso ter um associado ao objeto de usuário um, um encapsulador de uma regra. Então isso quer dizer que essa regra ela pode ser propagada para qualquer outra camada a partir do meu domínio, tá certo? Ela não precisa ficar encerrada dentro de uma camada de dado, por exemplo, específico. Por exemplo, eu quero agora colocar o meu Hibernate, quero usar expressões link, e como é que eu faço agora para transportar essa lógica? Vou ter que levar todo o repositório para lá? Isso minimiza a parte de você ter que reaproveitar essa lógica, essa especificação do que é, por exemplo, aqui um usuário logado, certo? Então, eu pego essa expressão, jogo aqui para dentro do meu data context user e ele depois faz o resto que tem que fazer com entity, ok? Essa é a parte de auxílio de seleção, ok? Se eu quiser, uma das vantagens que tem de usar specification aqui é porque você pode combinar essas seleções, tá certo? Eu criei aqui nesse user scope, eu criei aqui uma outra res Google Mail, é uma outra validação aqui bem um pouco estranha que verifica se o e-mail tem o domínio Google, tá certo? Eu posso chegar aqui no repositório agora. Vamos supor que o meu login só permita retornar um usuário Google. É uma regra bem longa que eu estou inventando, mas é só para demonstrar o valor disso. Eu posso chegar agora aqui e combinar user has Google Mail, certo? Aqui eu vou ter que, como eu estou concatenando aqui regras, eu vou ter que criar uma variável x e passar no final do método esse carinha, tá certo? Deixa eu pegar esse aqui, acho que eu vou ter que tirar daqui, ele não vai permitir colocar. Tem que colocar diretamente aqui. Deixa eu só concatenar isso aqui. Fica mais fácil de entender. Certo, pronto. E agora eu estou combinando essa regra de uma function
is authenticated com essa de possui um e-mail Google, por exemplo. E aí no caso aqui, se você vai usar um operador I ou um operador OR, por exemplo, você vai usar o OR, aí isso aqui vai dentro da expressão link lá que você está usando, tá certo? O importante é que você consegue agora mesclar seleções diferentes de especificações diferentes, tá certo? Uma outra abordagem é a criação de objetos através de specification, tá certo? Agora que eu retornei ao usuário utilizando esses recursos do specification por seleção, eu posso agora também fazer de criação. Nessa minha lógica, eu só posso retornar o usuário e senha se o seu locatário estiver ativado. Nesse caso aqui, eu posso vir aqui, eu tenho agora uma especificação de criação, ok? Aqui ele me retorna um user, eu injeto o repositório dessa minha especificação, faço a validação se ele está nulo, vou lá no repositório, busco pelo ID e retorno o objeto nulo ou o usuário se o tenant estiver ativo, ok? Então nessa abordagem eu tenho a criação de objeto dentro de um specification, certo? A partir de algumas informações que eu consigo também capturar no repositório, certo? Essa abordagem que eu estou propondo aqui, ela é uma abordagem um pouco mais diferenciada porque aqui você tem um uso de é, recursos do C Sharp, que é o link, certo? Os recursos de link você pode utilizar para compor seleções de especificações. Você está usando extension methods para você desacoplar a necessidade do seu objeto ter aquele método ou ter aquele atributo no seu escopo de criação. Você pode usar ele quando for necessidade de usar, quando você tiver necessidade de usar. Ok, pode de forma tardia utilizar esse recurso, certo? E aqui no repositório a gente está combinando todas essas opções, a opção de validação, a opção de seleção e a opção de criação, ok? Eu poderia chegar muito bem aqui e depois desse login verificar se esse usuário está válido, né? Usar o isValid, ok? Ou lá fora, quando ele retornar esse usuário, verificar se ele está válido ou não, certo? Então, essa abordagem aqui apresentada é mais uma apresentação de um método de você usar é, os recursos de specification, desacoplando o seu objeto de domínio da especificação, de ter um atributo de especificação e usando recursos de C Sharp para obter esse objetivo de especificação de entidades, de modelos do domínio, ok? Então fica essa dica, espero seu comentário lá nos vídeos ou nos posts lá no Facebook. Vamos discutir sobre essa possibilidade e então aguardo todos ansioso por uma resposta sobre essa implementação. Então fica aí um abraço a todos e até a próxima.